Porque olha isso aqui, ó. Crime reconhecido como o primeiro caso de vicaricídio no Brasil acende alerta sobre violência familiar. A reportagem da Isabela Alexandre e você acompanha agora na tela do Balanço. Pode soltar. Um crime cruel, marcado pela vingança e pela dor, entrou para a história jurídica do país. A morte de um adolescente de apenas 15 anos passou a ser reconhecida como o primeiro caso de vicaricídio no Brasil. O termo ainda é desconhecido para grande parte da população, mas descreve uma forma mais extrema de violência, quando uma pessoa ataca um filho, familiar ou alguém próximo para provocar sofrimento emocional em outra vítima. O caso reacende o debate sobre violência doméstica, proteção familiar e os sinais que podem anteceder tragédias. A vítima tinha apenas 15 anos, uma adolescente com sonhos, planos e toda uma vida pela frente. Segundo as investigações, ela foi assassinada pelo padrasto. Para a justiça, o crime não teve como alvo apenas a adolescente, mas também a mãe dela, que teria sido atingida emocionalmente de forma intencional pelo agressor. A brutalidade do caso e as circunstâncias que cercam o crime fizeram com que ele fosse considerado um marco na discussão sobre a violência vicária no Brasil. A violência vicária acontece quando o agressor utiliza pessoas próximas da vítima, principalmente como um instrumento de vingança, manipulação ou punição emocional. Em vez de atacar diretamente quem deseja atingir, ele direciona a violência contra alguém amado, causando sofrimento que pode acompanhar a vítima pelo resto da vida. Especialistas apontam que esse tipo de comportamento costuma estar ligado a relações abusivas, sentimentos de posse, controle e incapacidade de aceitar o fim do relacionamento. A violência dentro do ambiente familiar nem sempre começa com agressões físicas. Muitas vezes ela surge por meio de ameaças, intimidações, perseguições e comportamentos controladores, que acabam evoluindo para situações cada vez mais graves. Quando esses sinais não são identificados ou denunciados, o resultado pode ser devastador para toda a família. O reconhecimento do primeiro caso de vicaricídio no país também chama a atenção para uma realidade preocupante. Em diversas ocorrências de violência domésticas, os filhos acabam sendo utilizados como forma de pressão psicológica contra mães e familiares. Em alguns casos, crianças e adolescentes são ameaçados, manipulados ou colocados no centro de disputas que deveriam envolver apenas adultos. O problema, segundo especialistas, é que muitas dessas situações permanecem escondidas até que ocorram consequências irreversíveis. Basicamente, só para contextualizar a norma, essa norma foi para fatos específicos em que um agente atacava uma criança, atacava um enteado, atacava um pai, que pode ser ascendente, descendente, mas visando causar um sofrimento na vítima de violência doméstica e familiar. Então, em outras palavras, o crime de vicaricídio ele fica caracterizado quando há um ataque a uma pessoa, mas pensando com o intuito de causar o dano ou causar aquele malefício a outro, que seria a mulher vítima de violência doméstica e familiar. Em linhas gerais, o vicaricídio é tão somente isso. Principalmente quando há ameaças, seja do algoz, seja do agente, em relação ao filho, ao enteado, o cônjuge que de alguma forma ameaça a criança, causar um dano à criança, causar um dano ao seu pai, à sua mãe, para causar um dano em você. Então, o pai que ameaça, vou matar seu filho se você não ficar comigo, isso em si já levanta a tese do vicaricídio, que é basicamente isso. Você pode até não realizar o ato contra a vítima que você quer atingir, que seria a mulher, mas você atinge outro, para atingir ela de forma por ricochete, né? A identificação precoce desses sinais pode ser fundamental para evitar tragédias. Mudanças repentinas de comportamento, ameaças frequentes, perseguições, históricos de agressões, controle excessivo e demonstração constantes de ódio após uma separação são alguns dos fatores observados pelas autoridades em casos de violência familiar. Por isso, especialistas reforçam que denúncias feitas por famílias,
vizinhos ou até colegas de trabalho podem ser decisivas para interromper ciclos de violência. Além da responsabilização criminal dos autores, casos como esse também levantam discussões sobre o acolhimento das vítimas, fortalecimento das redes de proteção e conscientização da sociedade. O objetivo é fazer com que essas situações de risco sejam identificadas antes que a violência alcance níveis extremos. O mais importante é sempre estar alerta, o principal é estar alerta. Conviver com outra pessoa é um pouco mais, vamos dizer assim, mais difícil, principalmente quando você tem essas situações em que há ameaças, coação, impedimento. Se observar que aquela pessoa, aquele agente, de alguma maneira está ameaçando a danificar ou causar uma lesão a outra pessoa, por exemplo, o filho, o pai, a mãe, para atingir você já é um ótimo sinal de que há uma violência doméstica e há sim uma possibilidade de acontecer um vicaricídio. Mais do que um caso criminal, o primeiro vicaricídio reconhecido no Brasil se transforma em um alerta. Um alerta para famílias, autoridades e para toda a sociedade sobre a necessidade de combater a violência em todas as suas formas, especialmente aquelas que acontecem dentro de casa, longe dos olhos do público. Uma adolescente teve a vida interrompida de forma brutal. Uma família foi destruída pela violência e um novo termo passou a fazer parte das discussões sobre segurança e proteção familiar no país. O caso, que se tornou o primeiro vicaricídio reconhecido no Brasil, mostra que a violência pode assumir diferentes formas e reforça a importância da denúncia, da prevenção e da atenção aos sinais que muitas vezes aparecem antes da tragédia acontecer.